Fala galerinha, tudo bem com vocês? Dança na área mais uma vez. Vamos falar hoje sobre a polêmica que está gerando uma repercussão danada, que é Marcos Mion processando seu coleguinha, seu antigo coleguinha da MTV. É isso mesmo. Nessa semana saiu um monte de portal de notícias, Marcos Mion processando o Bento Ribeiro. Vim entender o que está acontecendo com essa polêmica e veja comigo o vídeo que gerou toda essa repercussão. Bom, fica comigo para mais um vídeo. Antes de começar esse vídeo, tem um pedido muito importante para vocês. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar nesse canal e se inscrever, que é muito importante para quem continue crescendo, trazendo ainda mais conteúdo para você. Isso mesmo, certo? Então vamos começar essa notícia. Bom, para quem não conhece, o Marcos Mion e o Bento Ribeiro, eles trabalharam juntos na MTV, ó, logo no início quando tudo aqui era mato, né? Pô. E aí, saiu essa semana, em várias portais de notícias, que o humorista Bento Ribeiro se pronunciou após virar alvo de uma ação movida por Marcos Mion, o titulado Caldeirão com Mion, apresentador com Mion, né, que apresentou uma queixa-crime contra o ex-colega da MTV, acusando de perseguição e divulgação de informações falsas. Bom, na verdade, ó, uma coisa importante é que essa notícia ela vem depois de um ano onde Bento Ribeiro fez o comentário sobre Marcos Mion e que esse comentário ele foi virando uma bola de neve. O que aconteceu é que Bento Ribeiro faz um comentário e mostra um pouco do passado, um pouco obscuro do Marcos Mion. Logo depois que o Marcos Mion ele começa a fazer críticas ao Léo Lins. Não sei se vocês vão lembrar disso. O Léo Lins estava para ser preso, tudo, por conta de piada, e aí o Marcos Mion fez alguns comentários, como vários outros globais fizeram comentários criticando e atacando o Léo Lins. E aí o Bento Ribeiro relembrou um pouco do seu passado com o Marcos Mion. Isso mesmo. Vamos ver o vídeo que gerou essa confusão e que depois de um ano virou esse processo judicial contra o Bento Ribeiro. Esse aqui é o canal Chapada, que é parte dos cortes, né? Do canal de Chapado. O canal de Chapado é o canal do Bento Ribeiro. Então, se você não segue, pode ir lá seguir. Dá aquela curtida lá para fortalecer o produtor de conteúdo. Então, vamos ouvir o vídeo que deu a origem a tudo isso. Esse negócio aí que a gente tá vendo que ele fica de revolucionar a TV brasileira, todos esses envolvimentos, enfim. Tudo isso são motivos pra algumas pessoas não gostarem do Mion. Mas vamos ver aqui dentro, porque você realmente não gosta do Mion? Eu nem vou falar nada. Depois eu comento, tá? Mas esse é o verdadeiro motivo, você acha? Claro. Esse é o verdadeiro motivo. Eu vou explicar, tá? Tudo por tintim, por tintila. Aqui ele vai fazer uns comentários criticando como ele falava, tudo. Ele vai falar aqui que na época ele fazia uso de entorpecentes, né? Aquela coisa toda. Mas aqui não é a parte importante. Vamos para a parte importante. Pronto, aqui começa, ele vai falar. Pode deixar aí. Eles pegavam a gente nos bastidores, nos corredores, e eles falavam, quando a gente tava indo pra casa, vem gravar aqui pro programa da Titi, programa da Penélope, pro Mion, pro blá blá blá. E aí foi um desses dias que eles me pegaram, eu não tive como escapar. Tava até no cenário depois de ter gravado o programa. Ele se embananou, ele foi pra cá, puxou pra esquerda, puxou no meio de campo e abortou o depoimento, porque ele lembrou que era pra esse programa, mas Bento, eu já te falei, mano. Eu não sei de onde surgiu essa. Olha pra cá, só tem gente de firmeza aqui, velho. Não. Você era viado, velho. A gente conseguiu falar, o Bento não é viado. O Bento não é viado. Detalhe. Por A mais B se eu fosse o maior dos viados. E se eu adorasse sentar numa manjuba, é pra eu ser humilhado, assim? Pela minha escolha, pela minha preferência sexual? Será que eu não devia mandar esse vídeo direto pro STF? STF, não. Pra eles reavaliarem? O que é maior aí? A homofobia? Eu imagino. Quer dizer, assim... Você se sente em relação aos gays? O que Deus acharia disso? O seu Deus da Record.
não é mesmo? Da sua nova vida, não é mesmo? Iluminada por Senhor Jesus Christus, Santa Madeleine, certo? Um pobre, drogado, eu, e mal cheguei na emissora, não é mesmo? E os tempos eram totalmente diferentes nessa época. E eu não me orgulho de dizer isso, mas eu era meio phobics nessa época, como toda a sociedade. Nessa época eu era. Eu vou dizer o quê? Agora eu não sou uma pessoa diferente. Sim, mas eu ouvi isso pra mim, nessa época era de fuder, certo? Porque eu achava que isso ia ser uma coisa que ia começar a ser espalhada por toda a sociedade. Hoje em dia eu adoraria que todos me chamassem assim, certo? Hoje em dia, quem liga, não é mesmo? Certo? Não, aliás, não, hoje em dia não. Hoje em dia, começar a zoar alguém assim, talvez todo mundo tenha que reavaliar todos os seus programas Mion, pra ver se não tem nada naipe Leo from the fucking Bronx. Eu não sei de onde surgiu essa. Olha pra cá, só tem gente firmeza. Ah, é? Não. Foi a gente que falou que você era viado, velho. Só tem você, só tem você e as pessoas que você prometeu coisas e abandonou no meio do caminho. Esses aí atrás. Supostamente. Esse bando de baba-ovo seu. Porque poucas pessoas sabem que eu mesmo, eu gravei no programa, porque isso ficou sem resposta nenhuma. Você sabe por quê? Eu gravei na porra do programa uma resposta pra abrir um cu novo na sua testa. Mas aí todos eles não... Gente, você não pode falar assim do Mion, cara. E eles cortaram tudo. Eu falei nesse jornal idiota. Não é mesmo que eu apresentava lá, certo? E aí ficou essa merda sem resposta. Isso não foi esse episódio, não, tá? Isso foi sistematicamente durante 300 milhões de episódios, porque na época eu tava em todas as propagandas e ele tava aí magro, raquítico, não é mesmo? Um projeto de ser humano imbeciloide, não é mesmo? Um idiota. E eu tava por cima da cocada preta. Ó, não sei nem porque eu falei isso. Mas é por cima da cocada. Tem várias coisas, sei lá, é um jeito de falar na Bahia. Vai, tudo bem. E aí eu vou te falar. Vamos ver. Não foi a gente que falou que você era viado, velho. Não. A gente conseguiu falar, o Bento não é viado. O Bento não é viado. E se eu fosse? E se eu fosse? Não é, Talvez eu tivesse sido eu tô naquela falando que não é, cara. Olha. Cabrão, o meu Gil não falou que ele nem fala. E eu não falei, velho. Ele fica injuriado com a gente, o Será Chico que eu não Bento, devia cara. mandar? Ele fica doidão, ele acha que a gente fica falando essas coisas. Pra Mas ele justiça? não fala nada, né? Eu vou contar um hospício burro e ruim, não é mesmo? E aí era isso. E foi daí. Tá bom, você não precisa ver essa mesma parte. Eu pedi pra botar a cara da mulher. Certo, mas eu vou te falar. E aí é isso. E na época. Hoje. Mas na época. E eu nunca pude responder. E ele tenta me dar pé. Ó, eu pulei aquela parte ali só porque ele tava meio redundante pra não demorar muito o vídeo. Mas assim, eu tô tirando de contexto até só para poder vocês entenderem o que tá acontecendo e aí poder também tirar suas conclusões e a gente discutir aqui toda essa loucura, né? Prêmios Jovem Esquiloceta, que eu recebi da mão dele. Prêmio Jovem Esquiloceta do ano. Ó, pra quem não lembra, o Bento, ele fazia muito sucesso no passado. A MTV, pra quem é mais novo, pode até não lembrar, mas a MTV era um canal que ele passava muita música, muito clipe, né? Na época não tinha Spotify, não tinha nada disso. Ouvir música era só pela rádio e a gente não tinha acesso aos clipes muitas vezes. E aí a MTV era um canal meio pop, meio rock, assim, trazia muitas essas coisas. Tinha o João Gordo, tinha vários canais diferentes. Aquilo que normalmente a TV tradicional não passava, a gente ia pra MTV e a MTV ela passava. E a MTV ela fazia parte do conglomerado, pelo menos a MTV Brasil. Não lembro, não sei se a MTV era uma franquia, não sei como é que funcionava a MTV, porque tinha várias MTVs, né, pelo mundo. Mas a MTV aqui no Brasil era administrada pelo conglomerado da Globo. Então, assim, algumas pessoas da MTV iam para lá, faziam teste, faziam sucesso e depois a Globo puxava para a Globo mesmo, né, para a TV aberta, muitas vezes aqueles que conseguiam, né, ter um canal, que tem aquelas pessoas que é tão louca, tanta coisa assim, que acabava que não conseguia se adequar ao padrão Globo para a TV aberta, né, que é uma linguagem um pouco mais diferenciada, preocupação mais com estética e tudo mais, né. Certo. E eu tinha lá. Tinha uma que era uma idiota que deve ter ganhado emprego a troco de currículo que não é dela, que ela não fez nada e ela põe no currículo criadora do furo. E o Bento chegou a fazer também muita coisa na Globo, né? Na TV aberta. Do comédia, criadora do quinta categoria. Eu não vou dizer o nome dela, porque é uma idiota. Mas ela tinha uma característica. Meu pai do céu. Tentando falar o nome do povo. Ela vai saber se ela estiver vendo, que é ela. Bento, não pode falar assim.
Não pode falar isso. Ah, não, eu não posso falar? E esse cara pode falar o que ele quer, porque ele é o rei daqui? Nem sucesso esse cara fazia nessa época, certo? E Bento, e a bolacha. Ai, como eu queria poder falar o nome dessa. Todos esses que saíram da técnica, roteiro, direção, todos eles que saíram da MTV, eles não merecem os empregos que atualmente eles estão empregados fazendo CEO de alguma empresa ou roteirista de alguma coisa, porque eles coletam crédito por coisas que eles não fizeram, certo? E esse cara andou livremente, e é por isso que Supostamente no Minecraft. e é por isso, eu poderia agora ser o maior queima-rosca, que assim se fala? Nem sei. Tô tentando ser ameno. Não, eu poderia ser É o que você falaria se você fosse o Mion. Hã? Provavelmente é o que você falaria se você eu fosse poderia o ser o maior deles. Ou tanto faz, não é mesmo? Cara, então assim, ele vai falando sobre várias coisas, mas assim, eu acho que o enredo é esse, até pra também não prender muito aqui. E só que aí tem um ponto importante, ó. Vou fazer meu centavo de contribuição com isso. Pensa comigo. Hoje o canal do Mion tem recebido muita crítica porque virou um programa em alusão ao Mion. Não é o Mion que apresenta, é o Mion que ele faz uma espécie de uma autopromoção. É o programa onde o Mion fala do Mion, que tá feliz que trabalha na Globo, e tudo gira em torno dessa estética. Então é a família do Mion, é o Mionzinho, a Mionzeira, é o Mion que trabalha na Globo, é a Globo. E assim, e esse enredo para tudo. Diferente, por exemplo, do Hulk. O Hulk, apesar que era o apresentador, mas não tinha uma estética muito ligada a ele. Ele fazia parte, ele apresentava, mas era muito mais sobre as pessoas do que sobre ele. E, cara, essa loucura, esse negócio, teve um caso recente, meu Deus, eu até ouvi isso de alguém, minha esposa também comentou, o Marcos Mion foi fazer uma apresentação e não lembro do que foi, meu Deus. E basicamente ele fez uma alusão a ele mesmo, como ele era bom, como ele era bom pai, como ele era um bom marido, era um bom não sei o quê. Ah, Didi. Putz, deixa eu ver aqui se eu encontro. Mas é uma coisa que é tão importante pra mim que quando eu cheguei aqui na Globo, eu demorei um pouquinho pra conseguir chegar. Mas uma das coisas que Perdão. eu quis muito e eu consegui por vários anos era apresentar o Criança Esperança. Veja, ele tá fazendo uma homenagem para Renato Aragão e ele fala sobre ele, né? Sobre ele, o sonho dele. Única e exclusivamente. Eu juro que a verdade era só para poder falar que eu tive no seu lugar. Cara, que loucura é essa, bicho? O Renato Aragão, ele... Gente, o Renato Aragão, ele simplesmente parava qualquer coisa que estivesse fazendo, porque e ele ficava puto, já quando ele tava já mais velho, já meio debilitado, ele ficava puto porque não chamava ele por Criança Esperança. Aí o cara fala que o sonho dele era ficar no lugar do Renato Aragão, isso é uma homenagem. Cara, veja, tudo aqui. De uma forma, nossa, infinitamente menor, infinitamente menos relevante, mas eu poder ter para mim mesmo que eu estava, de alguma forma, no lugar que o senhor teve. Gente, desculpa, mas depois comenta aqui embaixo o que vocês acham disso, mas isso eu acho isso ridículo. Basicamente, o Marcos Mion é o primeiro, como é que eu ouvi esses dias? Primeiro coach de si mesmo. É o cara onde ele exalta tudo aquilo que ele fez e ele que é o cara, ele que é a pessoa, né, que fodão, melhor pai, melhor não sei o quê. Enfim, e aqui tem o Bento comentando um pouco. Ó, eu tô deixando um pouco acelerado aqui os vídeos para também não perder muito tempo, certo? E aí o Bento ele fala um pouco sobre esse
problema, essa confusão toda, né? Que o Marcos Mion processou, tudo mais, lá. Eu vejo 1000 bombardeios de mensagens, pessoas que eu querendo que eu fale sobre sei lá o quê. E aí quando eu vou ver as notícias, do qual eu não tô sabendo porra nenhuma, aparece fulano, eu não vou nem citar o nome, está processando, né? Fulano está processando Chapado Crítico, eu, por calúnia, não é mesmo? E difamação. E eu não faço a mínima ideia se isso é verdade ou não. Eu simplesmente leio. Você sabe como é que são esses tabloides, né? Eles adoram publicar coisas que às vezes não são verdade. Mas saiu em vários lugares e eu fiquei, né, mesmo, chocado, né? Confuso também. Logo esse programa aqui, né? Tipo, logo eu, certo? E eu fiquei sem entender. Meu pai do céu. Bicho, o cara do nada. Assim, depois de... E esse vídeo aqui é um corte, mas é um corte do podcast que acho que passou no dia 1º. Não, minto, tenho 2 dias. Tá aqui no dia 4. Ou seja, tem dia 2, logo no início do mês. Basicamente, ele começa a relatar essa confusão de um vídeo tem 1 ano. O que aconteceu? Só lembrando, ele fez aquele vídeo que a gente acabou de ver há 1 ano atrás. Esse vídeo começou a reverberar. Teve um tempo, não sei se você vai lembrar, que o Mion começou a passar em todos os programas da Rede Globo. Mas, cara, parece que quanto mais Mion falar dele mesmo, pior vai ficando, pior vai inflamando. E assim, o problema dele é que ele quer mostrar algo que às vezes ele não é ou não foi. E aí quando a gente começa em vez de a gente falar assim, cara, eu já fiz tudo isso, não me orgulho, eu entendo que agora é um novo momento, mas não sair como o bastião da moral e da boa ação, começar a atacar todo mundo, porque lembra, 1 ano atrás isso começou quando o Marcos Mion, o próprio Porchat, eles começaram a bater no Léo Lins, porque Léo Lins começou a fazer aquele programa, começou a ter um processo ia ser preso. Gente, você tem noção que humorista no Brasil ia ser preso? Não faz sentido nenhum isso. Não faz sentido nenhum. Entendeu? Então, assim, e aí, nessa confusão, foi para um lado, foi para o outro. E aí, isso foi escalonando. Nessa que escalonou, veio o processo. Só que o processo veio depois que o Mion já não conseguia, já estressou toda a Globo já tinha dito. Tem até algumas matérias que falam que os dirigentes da Globo falaram o seguinte, se o problema fora da emissora, fica fora da emissora. A emissora não vai se meter e não vai se envolver nessa sua confusão. E assim, cara, a Globo cada vez mais tem demitido a galera por muito menos, porque a Globo cada vez mais querendo economizar, entendendo que o formato da rede social, da velocidade, do baixo custo, é um novo modelo. Então, assim, o cara dá muita dor de cabeça, o cara começar a encher o saco. Tchau, meu irmão. Tchau, vai embora, vaza. Chama o próximo. E se começar a audiência a cair por conta dessa loucura toda, meu irmão, cortou. Bota mais um jogo de futebol no lugar e vai embora, pô. Tá. A Globo, você acha que a Globo realmente tá preocupada com isso? Porque tudo aqui tá no plano, né, mesmo, da brincadeira, certo? Nada aqui é real, não é mesmo? E aquela coisa, né? O cara que sou zoeirinha, e processar o cara porque ele lembrou do passado, assim, não, vemos e convenhamos também. O Bento tem um bom tempo que o Bento tá meio fora dos holofotes, é óbvio. Você não precisa ter uns holofotes para ganhar dinheiro hoje em rede social, você precisa estar num nicho e ter uma audiência considerável para que você consiga ganhar dinheiro na internet, isso é fato. Então ele tem o canalzinho dele, o canalzinho dele aqui, só o corte, 91 mil, vamos ver aqui o canal dele principal, o canal dele tem 254 mil inscritos, aí 43 mil visualizações, esse corte aqui já passa de 62 mil, passa até muito mais do que do vídeo principal.
Então, assim, a galera ganha dinheiro e simples, é fácil. Então, você não precisa ter um público gigante. Você só precisa ter um público fiel e que tenha uma consistência na visualização. É isso que é importante. É. E aí eu vou te falar, e aí pô, com um corte desse, meu irmão, você alavanca. também, sim, eu não esperava, né, que, sei lá, porque a gente nunca teve nenhum problema, que eu não esperava que o problema viesse exatamente alguém que trabalha como humorista também, certo? E faz exatamente as mesmas coisas que a gente fazia aqui, ou faz aqui. Uma pessoa que, assim, pelo que eu vi, é uma pessoa que também brinca, não brinca? Tipo, você brinca. Eu brinco. Você brinca, mas Ele brinca também, não é? Mas é... Ó, aí ele começa também... A galera também não tem menina nessa conversa, né? Aí ele começa já a cavar, né? Não, porque eu brinco, aquela brincadeira ali foi uma brincadeira, e agora eu tô tomando um processo, isso aqui. Cara, se eu me disser a você, acho muito pouco provável esse processo de alguma coisa. Primeiro, porque você vê, ele não xinga, ao contrário, ele vai criticar porque ele foi humilhado, foi não sei o quê. Então, a vítima é ele. O que a gente tá vendo aqui é a inversão dos valores. Ó. Ele foi a vítima, ele fala sobre isso, aí ele levanta a poeira, né, no momento onde o Mion tá no hypado, e pior, o Mion está hypado e tá tendo muita crítica com relação a essa autocelebração, né? Autoafirmação do Mion todo momento, porque eu sou bom, porque eu sou gostoso, porque eu não sei o quê, porque eu sou o melhor, não tem ninguém melhor do que eu, que trabalhando na Globo é maravilhoso, lá. Então, assim, e o bastião da verdade, eu sou o cara que criou a lei, né? Lá do autismo, né? O nome do filho dele, esqueci o nome agora. Enfim. E aí ele também, malandramente, relembrou algo do passado. Cara, não existe. Eu não tô afirmando nada, eu só tô dizendo que, no meu ponto de vista, não existe inocente nessa confusão. Eu acho que ele não sabia, o Bento não sabia que isso ia gerar a repercussão que gerou, e depois de um ano a coisa ia ferver. Aqui ele já viu o negócio entornou, e agora ele está o quê? Ele está criando já uma narrativa pública, porque aí ele traz o público a favor dele contra o malvadão Mion, e aí, na justiça, cara, não tem o que o Mion pedir aqui, porque ele não fala nada, ao contrário, né, o Mion abre processo contra a calúnia, pede segredo de justiça para não... e vai para audiência de conciliação. Então, assim, que até agora nem sei do resultado, mas que provavelmente, cara, a justiça não vai falar assim, meu filho, pelo amor de Deus, vá para casa, vá descansar, porque isso aqui você tá perdendo meu tempo e o seu tempo. E, enfim, a justiça é tão cara para essa confusão. E essa, basicamente, é a confusão completa, né? Tintim por tintim do Mion com o Bento Ribeiro, né? Então, e você? Você já sabia dessa confusão? Você estava acompanhando essa confusão? E você do time Bento ou do time Mion? Fala comigo, escreve aí no canal, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar esse link. E se você gosta de ver treta, de ver confusão e de ver os bastidores, rapaz, tem vários vídeos legais, dá uma maratonada no canal e vê. Tem um vídeo fantástico, né? Ana Maria Braga passando mal ao vivo. Ô bichinho, meu Deus do céu. Deus me perdoe, tava fazendo piadinha. Depois tá aí, daqui a 1 ano, 2 anos, o povo usando isso contra mim. Bom, galera, que bom que você tá por aqui, que bom que você chegou até o fim, certo? E até a próxima. Tchau, tchau.